A cidade de Barrow, no Alasca, está isolada por 130 quilômetros de floresta selvagem, sem estradas. Uma vez por ano, os moradores enfrentam 30 dias de inverno em total escuridão, conhecida como a Noite Polar. Perto dessa cidade, um estranho chega de barco e, após avistar um navio assustador ao longe, segue seu caminho para Barrow. Já nos arredores da cidade, os xerifes Eben e Billy encontram um monte de celulares queimados enterrados na neve, o que não parece ser apenas uma brincadeira de adolescentes, deixando-os bastante intrigados. Eles também aproveitam o momento para contemplar o último pôr do sol que terão por um mês. Os habitantes estão se preparando para hibernar ou embarcar no próximo voo. Com tanta movimentação, ninguém percebe uma figura misteriosa entrando furtivamente no canil local e matando todos os cães de neve. Voltando aos xerifes, eles param para ajudar Bo, cujo trator está vazando óleo pela neve. Eben está prestes a multá-lo quando recebem um chamado no rádio, relatando a morte dos cães. Enquanto isso, a ex-esposa de Eben, Stella, termina seu trabalho e dirige-se para o aeroporto. No meio do caminho, ela é inesperadamente atingida por um trator, destruindo seu carro. Stella mal pode esperar pelo guincho e liga para Eben pedindo ajuda. Contudo, Eben, usando a desculpa do trabalho, envia Billy para buscá-la em seu lugar. Billy leva Stella ao aeroporto o mais rápido possível, mas ainda assim eles não chegam a tempo, e agora Stella terá que ficar um mês em Barrow. De volta a Eben, ele inspeciona a cena do crime com os cães e encontra um verdadeiro massacre, mas os donos, ali presentes, não conseguem pensar em ninguém que os odiasse tanto. Em seguida, Eben retorna à delegacia, onde sua avó, Helen, e seu irmão, Jake, trabalham com ele. Logo recebem uma denúncia de vandalismo no utility door, então Eben vai investigar. Carter e Wilson explicam que alguém sabotou seu helicóptero, que normalmente fica trancado com chave. Enquanto isso, na torre de comunicação, Gus ouve barulhos estranhos do lado de fora e vai investigar. Ele percebe que as luzes estão apagando e, de repente, é cercado por figuras misteriosas. Antes que Gus possa reagir, essas pessoas o atacam abruptamente. No restaurante da cidade, o estranho tenta pedir um hambúrguer cru e algo para beber, mas a garçonete explica que há uma lei que proíbe a venda de álcool durante o mês de escuridão. O estranho começa a causar uma cena, mas felizmente Eben e Stella chegam a tempo para impedir que ele fique violento e o levam para a cela da delegacia. Enquanto isso, um grupo de trabalhadores do oleoduto está encerrando o expediente quando, de repente, um deles é puxado para a escuridão. Segundos depois, seu corpo cai na neve, fazendo com que sua amiga fuja em pânico, enquanto o terceiro trabalhador é cercado pelos vampiros. Na delegacia, Eben tenta descobrir como o estranho conseguiu se infiltrar na cidade, mas o homem se recusa a responder. De repente, a internet cai, e quando Eben tenta ligar para Gus, percebe que as linhas telefônicas também estão fora de serviço. Nesse momento, toda a cidade fica sem eletricidade, e o estranho anuncia que eles estão chegando. Eben vai até a torre de celular para investigar o que está acontecendo e encontra um rastro de sangue, que ele segue com cautela. Eben encontra a cabeça de Gus e, horrorizado, corre de volta para a cidade, dirigindo-se para alertar todos os moradores a ficarem dentro de casa. Aqueles sem gerador devem se refugiar no restaurante. Na casa de John, Elle está preparando o jantar quando, de repente, um vampiro quebra a janela e a arrasta para fora. John ouve seus gritos e corre para salvá-la com seu rifle, mas, ao se aproximar, o vampiro o fere no rosto para mantê-lo afastado. Não desistir, John tenta novamente e até consegue segurar a mão de Elle, mas o vampiro é mais forte e a leva embora. O estranho continua falando sobre o destino iminente de todos. Jake fica irritado e joga um pedaço de seu jogo nele, mas isso apenas deixa o estranho satisfeito, pois ele pode usar o objeto para abrir a fechadura. Jake tenta recuperar o pedaço, mas o estranho aproveita a oportunidade para atacá-lo. Nesse momento, Eben chega e atira no braço do estranho, algemando-o à porta da cela para interrogar. No entanto, a única resposta do estranho é que todos vão morrer. Eben pede para Helen e Jake ficarem dentro de casa enquanto ele e Stella saem em busca do criminoso. Dirigindo, Eben para o carro ao ver algo. Quando Stella olha com seus binóculos, fica aterrorizada e pressiona Eben a voltar para o carro. O casal tenta fugir, mas um vampiro de repente salta no teto do veículo. Mesmo com Eben atirando nele, isso não tem efeito algum. Stella freia bruscamente, fazendo o vampiro cair, permitindo que eles retornem à cidade. Ao varem, veem incêndios por toda parte e ouvem tiros. Helen os contata pelo rádio. Pedindo socorro, eles correm de volta para a delegacia, mas já é tarde demais.
Helen e Jake se foram, deixando apenas um rastro de sangue. O estranho ainda está na cela, reclamando porque não o levaram junto, e pede a Eben que o ajude a concluir o que foi começado. Eben realmente considera matá-lo, mas Stella o impede. Enquanto isso, os vampiros se reúnem na cidade sob a liderança de Marlowe. Ele lembra a todos que devem decapitar suas vítimas para evitar que se transformem em vampiros. Ele também lamenta não terem chegado antes, pois a escuridão contínua seria ideal para eles. Então os vampiros iniciam uma carnificina pela cidade, atacando e se alimentando de qualquer um que consigam capturar. Um grupo aterrorizado de sobreviventes se reúne no restaurante, compartilhando experiências similares. Suas balas não surtiram efeito, e as criaturas são incrivelmente rápidas. Eben e Stella chegam, aliviados ao ver que Jake está vivo, mas infelizmente Helen não sobreviveu. O grupo discute as opções e Carter sugere se esconder no gerador, mas isso é arriscado demais, pois fica longe. Uma mulher menciona que sua vizinha tem um sótão com uma escada dobrável escondida, e a casa estava trancada antes de o dono sair. Eben pede a Carter que guie o grupo até aquela casa, enquanto ele e Stella distraem os vampiros. Os dois dirigem pela cidade para servir de isca e o plano funciona. Logo, um grupo de vampiros agarra o carro e tenta atacá-los pelas janelas. Eben consegue matar um deles com um tiro certeiro na cabeça, mas Marlowe toma sua arma, fazendo o carro capotar. Os vampiros imediatamente tentam alcançar Eben e Stella novamente, mas nesse momento Bo aparece com seu trator e atropela-o. Stella corre para se juntar a ele no veículo, e eles partem rapidamente até alcançarem a casa com o sótão bem disfarçado, conforme planejado. Eben diz ao grupo que, se dormirem em turnos e racionarem os alimentos, terão boas chances de sobreviver, já que estão habituados à noite polar, ao contrário de seus inimigos. Enquanto isso, Marlowe e Iris visitam o estranho na delegacia. Eles elogiam o homem por cumprir sua tarefa com perfeição e prometem transformá-lo, mas Marlowe o abraça, ele o mata em vez disso. 6 dias se passam, e os sobreviventes permanecem vivos e bem no sótão, embora às vezes tenham que lidar com Isaac, o pai de Wilson, que tem sonhos recorrentes sobre sua esposa falecida. Uma noite, eles ouvem sons do lado de fora, e Stella observa por uma fresta, percebendo que os vampiros estão saqueando as casas vizinhas. Alguns dos sobreviventes querem fugir antes de serem descobertos, mas quando Stella e Eben apontam que é muito arriscado, surge uma discussão. Eben acalma a todos, lembrando que são uma equipe e que os vampiros estão muito próximos. Eles decidem que precisam sair para buscar suprimentos na loja e se esconder no gerador, mas vão precisar de cobertura, então concordam em agir na próxima nevasca. No sétimo dia, o grupo ouve Kristen caminhando pelas ruas, pedindo socorro. Eben percebe que os vampiros estão pulando pelos telhados, seguindo-a, o que indica que ela está sendo usada como isca. Os sobreviventes ajudá-la, então Eben sai e descobre que John está por perto, escondido debaixo de uma casa. Kristen é sua prioridade e Eben pede a John que espere. No entanto, essa distração acaba custando caro para ele. Eben não chega a tempo, e os vampiros começam a atacar Kristen antes de saltarem sobre ela para se alimentar. Os vampiros distraídos, Eben aproveita para salvar John, mas ao retirá-lo, percebe que ele também está se transformando em um vampiro. Eben tenta falar com ele, mas John enlouquece e o ataca, empurrando-o contra um balanço que o imobiliza. No entanto, há um machado próximo que Eben utiliza para se defender, acabando por matar John com vários golpes. Eben corre de volta para casa e desaba devido a um ataque de asma. Lá fora, Marlowe encontra o corpo de John, percebendo que alguém ainda está por perto. Momentos depois, é a vez de Stella fazer a vigilância, mas Isaac aproveita que ela adormece e deixa o porão. Stella e Wilson ouvem a porta e correm atrás dele, convencendo-o de que tentar caminhar até a cidade é uma péssima ideia. Isaac, em prantos ao pensar que sua esposa não sobreviverá, vai ao banheiro. Pouco tempo depois, eles ouvem um barulho e percebem que a porta está trancada. Wilson arromba a fechadura e descobrem que Isaac escapou pela janela. Wilson corre atrás dele, empurrando Stella quando ela tenta impedi-lo. Eben ouve a confusão, desce para ver como Stella está, mas nesse momento um vampiro entra na casa. Eles se escondem no banheiro. O vampiro vasculha o local e se aproxima do banheiro, mas ao se preparar para abri-la, escuta Wilson chamando pelo pai do lado de fora e decide ir atrás dele. O vampiro mata Wilson, e Eben e Stella retornam ao sótão, sentindo-se culpados por abandonarem um amigo. De repente, ouvem sons de batidas no telhado. Eben olha pela janela e confirma não só que os vampiros foram embora, mas também que está nevando intensamente.
Aproveitando o vento e a neve como camuflagem, os sobreviventes vão até a loja local para coletar o máximo de suprimentos que conseguem carregar. De repente, ouvem um ruído e encontram uma vampira se alimentando de um cadáver. Os sobreviventes correm para chamar Eben, mas quando ele se aproxima com o machado, a criatura desaparece. Eben a área até que a vampira surge das sombras e o ataca, fazendo-o soltar o machado. O restante do grupo rapidamente intervém, segurando-a contra a parede para que Jake a mate com o machado. No entanto, isso o deixa profundamente abalado. Os sobreviventes se preparam para partir, mas descobrem que a nevasca parou, forçando-os a esperar na loja por outra tempestade de neve. No 18º dia, Eben aponta que precisam sair, pois os vampiros logo alcançarão aquela área. O gerador ainda está muito distante para ser alcançado sem cobertura, então eles decidem ir para a delegacia, mas precisarão de uma distração. Percebem que os vampiros enviaram o estranho para cortar as comunicações logo no início, pois não iam se mover durante o dia. Eben lembra que Helen tinha luzes UV para suas plantas em casa, então ele planeja usar essas lâmpadas para enfrentar os vampiros enquanto o restante. Eben sai do prédio, fazendo barulho intencionalmente para atrair a atenção dos vampiros. No entanto, uma das criaturas persegue o grupo em fuga e salta sobre viventes. O grupo, sem outra escolha, é forçado a deixá-lo para trás enquanto escapam, chegando em delegacia. Os vampiros cercam a casa de Helen e Marlowe permite que Iris entre primeiro, mas assim que ela o faz, Eben fazendo Iris cair na neve enquanto metade de seu corpo queima. Tentam desligar o gerador para cortar a energia das lâmpadas. Eben sai pela porta dos fundos, mantendo seu grupo informado pelos rádios. Boo então diz a ele para correr até a Avenida Rogers. Marlowe, ao ver Iris sofrendo, recebe permissão dela para acabar com seu sofrimento, alimentando-se dela. Os outros vampiros perseguem Eben, mas são subitamente atropelados por Bo, que chega dirigindo um trator. Ele dispara contra todos os que tentam saltar no veículo, mas logo são muitos, e Bo decide colidir o trator contra-o. Bo sai do veículo com uma caixa de explosivos, e como seu rifle está com defeito, ele acende um sinalizador e o joga na... Eben assiste à explosão, que destrói um grupo de vampiros antes de escapar, abalado. No entanto, Bo ainda está vivo quando sai dos escombros. Marlowe o insulta, chamando-o de patético, antes de matá-lo com um golpe. Torna a delegacia e se reúne com os outros. Mas o momento é interrompido quando Carter revela que foi mordido pela vampira na loja. Ele perdeu sua família em um acidente de carro e há tempos desejava acabar com tudo, mas nunca teve coragem. Agora ele finalmente tem um motivo para pedir ajuda. Mesmo odiando a situação, sabe que é pelo bem de todos e leva Carter para outro cômodo, onde o mata enquanto o grupo ouve do lado de fora. No 17º dia, eles avistam uma luz em uma casa vizinha. Eben e Stella vão investigar e ficam chocados ao encontrar Billy ao lado dos corpos de sua família, que ele matou para poupá-los. Ele também quis tirar a própria vida, mas a arma falhou. Eben repreende Billy e critica Billy por nem ter tentado proteger sua família antes de os três voltarem à delegacia, apenas para encontrá-la deserta. Com a neve voltando a cair, o trio deduz que os outros seguiram para o gerador e começam a ir nessa direção, quando ouvem ruídos estranhos. Eles se escondem sob uma casa e veem Gayle caminhando pela rua. Stella corre para pegá-la e trazê-la para debaixo da casa, pouco antes de um vampiro aparecer. Eben decide se sacrificar para distrair o vampiro e dar às outras uma chance de escapar. No entanto, em vez de seguir com as garotas, Billy corre para o lado oposto, atraindo a atenção de outro vampiro. Eben consegue chegar ao gerador em segurança e se junta ao grupo, mas fica apreensivo ao perceber que Stella e Gayle ainda não chegaram. Enquanto isso, Marlowe reúne os vampiros e os lembra da importância de manter sua existência em segredo, o que significa que precisam eliminar todos os sobreviventes. De volta ao esconderijo, Billy chega sem perceber que está sendo seguido por um vampiro. A criatura o ataca e os outros correm para ajudá-lo quando ouvem seus gritos. Esse vampiro é mais forte e quase joga Eben no triturador de metais, mas Billy salta sobre ele, empurrando a criatura para o triturador e matando-a. No entanto, Billy perde os braços no processo e começa a se transformar. Relutante, Eben é forçado a matá-lo também. No 25º dia, os sobreviventes começam a celebrar a iminente volta do sol. Eben finalmente consegue contatar Stella pelo rádio e ela explica que ela e Gayle estão escondidas sob um carro nas proximidades. Eben olha pela janela e vê que elas estão cercadas por vampiros. Ele pede a Stella que continue escondida até... Amanhã, eles poderão ver o nascer do sol juntos. No entanto, os vampiros estão impacientes e utilizam o óleo que vazou do trator de Bo pela cidade para provocar um incêndio.
Se Stella e Gale permanecerem sob o carro, serão queimadas, mas se saírem, serão mortas. Desesperado, Eben percebe que um humano não pode vencer essa batalha. Então, ele usa uma seringa para coletar um pouco do sangue de Billy e o injeta em si mesmo. À medida que Eben começa a se transformar, os outros se perguntam se devem matá-lo, mas Jake, em lágrimas, protege seu irmão. Eben se despede de Jake com um abraço e sai para desafiar Marlowe em um duelo. O líder dos vampiros aceita e começa a espancar Eben facilmente, mas essa distração dá a Stella e Gale tempo para escapar. O corpo de Eben continua a mudar enquanto ele é golpeado por Marlowe, e quando o líder vampiro está prestes a desferir o golpe final, os olhos de Eben escurecem. Ele usa sua nova força de vampiro completo para golpear a cabeça de Marlowe com tanta força que o mata instantaneamente. Sem seu líder, os outros vampiros fogem, mas Aben não os persegue, pois o amanhecer está próximo. Stella percebe que a luz do sol afetará Aben também, então o leva para o topo de uma colina. O casal compartilha um último beijo enquanto o sol nasce, transformando Eben em cinzas nos braços de Stella, encerrando assim 30 Dias de Noite, filme de terror e suspense.